A Câmara Municipal de São Paulo deve votar nesta quinta-feira um projeto de lei que cria o programa Escolhi Esperar, que recomenda a abstinência sexual como método contraceptivo para adolescentes. A Prefeitura emitiu um parecer favorável ao texto. O projeto determina a criação de palestras de orientação para funcionários da Prefeitura, divulgação de material explicativo para adolescentes e atividades para o público-alvo e ainda o monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado. A execução do programa seria feita pelas Secretarias de Educação e de Saúde. E aí, gente, o que vocês pensam sobre o projeto? Ele pode se somar a outras políticas de prevenção ou é só um movimento fundamentalista conservador? Deixa eu ler aqui rapidamente um tweet da Janaína Pascoal, que é a deputada estadual mais votada. Eu queria saber a idade. Qual que é a idade, o foco da idade das crianças? Da adolescência? Qual que é? Eu acho que não está definido no projeto, mas deve ser de 12 a 18 ou de 13 a 18. A 18? Adolescência vai até vir, até os 19, né? Sei lá. Hoje em dia vai até os 30, tem muito mais. Mas a Janaína Pascoal escreveu o seguinte no Twitter: o projeto Escolhi Esperar não tem a ver com a adoção da abstinência sexual como método contraceptivo. Na verdade, trata-se de respeitar crianças e adolescentes em suas fases de desenvolvimento, como manda o ECA. Crianças e adolescentes não são adultos pequenos, eu apoio. Depende da idade, mais uma vez. Depende tudo da idade. Se for até uns 15 anos, acho legal. Peraí, não precisa sair transando e tudo mais. A pessoa vai transar, né? Muito mais do que isso é ingênuo você achar que algum jovem vai deixar de ter uma vida sexual só porque você está pregando ali a abstinência, e muito mais achar que isso vai ser eficaz para parar DSTs de se alastrarem por aí. Isso não é política, isso é ausência de política, é confiar apenas num discurso moralizante que não tem qualquer efetividade prática. Okay. Não, eu acho o seguinte, tem tudo a ver com a idade. Existe realmente, na mídia brasileira, uma imposição de um tipo de sexualização precoce. A gente vê cantoras, funkeiras, rebolando até o chão. E é claro que as crianças imitam esse tipo de coisa. Eu tô falando de criança, né? De idades entre 10 e 13 anos. Tem projetos na Câmara de diminuir a idade de aceitação sexual de 14 para 12, 11, umas coisas meio absurdas assim, somado a um tipo de erotização precoce, de uma cultura meio cafajeste, que invade sobretudo morros, sobretudo favelas e periferias, que não tem acesso a uma alta cultura maior, é uma questão mais profunda. Eu acho que é interessante você fazer uma campanha sobre questão de união de laços e elos afetivos entre as pessoas, para além de uma sexualidade total, ou mesmo, se a idade for muito baixa, de 11, 12 anos, decidir esperar para ter um consenso mais maduro com uma pessoa que tenha mais a ver com você. No mais, eu acho muito difícil e inexequível para adolescentes após 13 anos estabelecer qualquer tipo de política de abstinência sexual. Porque exatamente nessa formação da sua identidade sexual e pessoal, você não tem muito discernimento do que é um relacionamento maduro, um afeto, um relacionamento para toda a vida. Você falar para uma criança de 13, 14 anos, sobretudo homens que têm hormônios à flor da pele para se castrar sexualmente, é uma política totalmente contraproducente. Mas estabelecer valores de união sexual afetiva e construir, aí não tem jeito de ser uma política de Estado, um tipo de cultura menos sexualizada, menos banal, menos vulgar, sobretudo na música, eu acho que seria esse o caminho. Mas esse é um caminho longo e não dá para resolver isso com política pública imediata. Agora, sabe qual é o risco disso, Camilo? O risco disso é o seguinte: então adota-se o discurso da abstinência. E para mim, um jovem de 12 anos, até 13 anos, realmente não deveria estar transando ainda. Mas acontece, as pessoas estão. Mas como se adota o discurso da abstinência, você negligencia o ensino da educação sexual para esse jovem. Preservativo, informar sobre o que é abuso, o que não é. E daí você deixa ele totalmente desamparado, sob uma vista grossa, dizer, não, é pequeno demais pra gente quebrar a inocência dele. Você deixa ele totalmente jogado no que há de pior, no que há de mais predatório. O Rinaldi de Gílio, vou botar uma pimenta aí, que é o autor da proposta, disse o seguinte: o adolescente e a adolescente continuarão a ter acesso a camisinhas, anticoncepcionais, DIU e todos os métodos contraceptivos, mas também terão orientação por palestras ou individualmente feitas por profissionais da saúde para alertar para os riscos da gravidez precoce sendo consequência de relações sexuais precoces. E tem muita gente falando
que o apoio da prefeitura a esse projeto tem a ver agora com o novo prefeito. Que é bem conservador. Né? O Ricardo, que é conservador e tem uma base da Igreja Católica aí também. Eu posso só falar rapidinho. Eu concordo bastante com a Adriles na questão de hipersexualizar a criança, assim, né? Eu acho que criança, por exemplo, não namora. Isso não é uma questão só de funk no morro. É uma questão besta, às vezes, em casa mesmo, né? Ai, tá com namoradinho. Ai, dá um beijinho no namoradinho. Eu acho isso tudo... problema. Eu acho uma grande besteira. Eu acho a que Paulinha tá mais conservadora que eu aí. Minha pré-escola teve casamento até de um menino e uma menina. É brincadeira, é lúdico, Tá Paula, bom, eu considero isso... Eu tô falando a minha opinião a respeito. Vocês falaram a de vocês. Eu acho que criança não namora. É super legal a criança ter essa consciência. Mas brincar de namorar. Escuta que criança não namora, que isso é uma coisa que vai acontecer pra ela quando ela for adolescente e em vários momentos da vida dela. Eu acho constrangedor pais que ficam impondo essa pecha de namoradinho, de não sei o quê, com uma criança. E aí a gente tá falando do quê? De 6, 7, 8 anos de idade. Eu acho uma idiotice isso. Calma. Aí depois eu acho que tem o período, que é a adolescência, a pré-adolescência. Como a Adriles também trouxe, ele falou mais de homens, mas homens e mulheres, meninas e meninos recebem os seus hormônios, têm desejo, começam a entender de quem gostam, de quem querem se aproximar mais, começam a passar por essa fase, que é normal, que é natural, que a gente não precisa tolir. Eu acho que falar de abstinência é pesado. Eu acho que pra frente você pode trazer uma mensagem que já foi trazida muito mais para as mulheres, inclusive, né, do cruzar a perna, do cuidado, do olha bem. Agora, a informação é o mais importante, gente. O problema não é iniciar uma vida sexual com um namorado. De uma menina eu acho cedo, tá? Eu perdi a virgindade com 18 anos, gente. Então, assim, mais conservador que isso, não dá pra saber. Então, assim, eu acho cedo, eu acho. Mas pra mim, tudo aconteceu muito tardiamente. Agora, tem meninas que começam a namorar mais cedo. Namoros sérios com um menino da mesma idade, tudo bem, entendeu? Tá ali, eles têm desejos, vai acontecer. A informação é o mais importante. A segurança da mulher de poder falar: eu quero que você use um preservativo. E não cair na cilada de prova de amor. Esse tipo de coisa é o que a gente tem que falar com os jovens que vão transar, galerinha. Você tem filho? Vai transar. Mas, se Paulinha, não transar, vai ser infeliz. Paulinha, tem que dialogar, né? Tem que haver diálogo entre as partes. É gostoso, é natural, mas traz uma carga de responsabilidade. Às vezes você transa com as pessoas erradas, sobretudo na adolescência. Mas se você transar com as pessoas erradas, com alguma certa, usando camisinha... Tô tentando até hoje. Não, mas já transei. Você vai estar muito melhor, Adriles. Todo mundo já transou com pessoas erradas. Agora, com camisinha, você não pegou uma DST. Quando você não acha a pessoa certa, se diverte com as erradas. Mas deixa eu falar só 2 pontos. A questão do Mo também é uma coisa que você está falando, mas não se esqueçam, né? Desses pais muito lindos que iniciam seus filhos com 12, 13 anos em casa de prostituição. Esses pais que não estão no morro, amor. Eles estão aqui nos jardins, entendeu? Nas casas de tolerância, se achando muito legais. Isso eu não acho legal, por exemplo. Eu acho que o menino que tem uma namorada, que vai fazer aquilo com uma afetividade, uma responsabilidade, ele vai começar muito melhor do que um menino quase que forçado a ir lá. Mas quando o menino é feio, espinhento, usa óculos, é baixinho igual era, como é que faz? Cada um... Adriles, é a opinião da Paulinha. Vê aí. Não pegava ninguém. Eu não pegava ninguém com 13, 14, minhas amigas perderam a virgindade com 15. Eu perdi minha virgindade com 18. Cada um indivíduo. Mas tô falando assim, na questão holística. Deixa eu só dar 2 pontos que a Paulinha falou que são importantes. Pra concluir, tá? Eu acho difícil você fazer com que as crianças não brinquem de namoradinho, porque elas brincam de boneca, brincam com quem? Com casinha, a Barbie, com o não adianta. Uma coisa é essa coisa lúdica de imitar a ação dos adultos. Agora, colocando uma pimenta aqui, educação sexual, aí é uma coisa de prevenção a abuso ou coisa do tipo, prevenção de DST. Agora, que tipo de educação sexual que a gente pode ter em que crianças são obrigadas a ler trechos de livros eróticos, falando de homoerotismo, de apologia à pornografia, só pra finalizar, posso dar uma linha? Não, peraí, deixa eu completar. Essa confusão entre pornografia e essa coisa lúdica de imitar namoradinho, falando
com pornografia, como acesso, como a Unicef fez, como acesso à construção da identidade sexual. Véio. Ou seja, existe uma chega confusão Unicef, você bota o chapéu grave, de alumínio, cara. Bota o chapéu de alumínio. Em relação ao que é uma educação sexual com moralidade ou uma educação sexual para perversidade. E isso é feito por entidades orgânicas da cultura supranacionais. Vai lá, Joel. Primeiro, quanto aquele livro, que eu inclusive já encomendei para ler por conta própria, ele foi escrito por uma menina de 13 anos no seu diário dos anos 40, sendo lido por crianças de 13 anos agora. 11, então também não é... 12. Não, era 7º ano. De 8 a 12. Eu fui checar, era 13 anos. Tá. Então, enfim, não vejo grandes problemas aí. Agora, o seguinte, Adriles, existe um discurso que justamente por dizer, não, mas tem só 13 anos, é tão inocente, não pode saber. 13 anos, Joel. Você tem que dar educação sexual. Até mais cedo, daí não sexual, mas, por exemplo, para uma criança pequena, sabe uma criança pequena, sabe o que você fala? Olha, não pode encostar em certos lugares. O adulto não pode te encostar em certos lugares. Isso é parte do que é o currículo da educação sexual. Não é isso, é apologia à transexualidade, não tem essa homossexualidade, liberdade sexual. Aqui não tem, gente. Pelo amor de Deus, que país vocês estão vivendo? A Unicef produziu um relatório dizendo que pornografia deve ter livre acesso às crianças como construção da identidade sexual. É a Unicef. Foi uma pessoa que fez o relatório, foi endossado pela... Mas ela endossou, ela publicou no seu site. Tirou porque censurou, deu uma puta má repercussão. Ou seja, educação sexual de prevenção. Você acompanha o trabalho que a Unicef faz? De criança é outra. Você acompanha o trabalho da Unicef? Esse trabalho desse relatório foi asqueroso. Gente, não vamos ressuscitar mais essa pauta, senão não vai dar tempo da gente abordar a última notícia aqui que a gente vai dar. Gente, cada pai e cada mãe, só para concluir esse assunto, cada pai e cada mãe que eduque seus filhos da forma que acredita. Isso daqui é um programa, claro, é uma lei. Calma. Isso é um programa, deixa eu falar um pouquinho que você falou bastante. Isso aqui é um programa que está sendo avaliado, é um projeto de lei. Então, assim, para quem é conservador, vai seguir isso daí, vai levar seu filho para esse programa, vai escolher esperar, e é isso. A gente vai respeitando cada um do jeito que é educado, ok? Vamos